meu trabalho que eu irei apresentar para vocês hoje é a determinação da estereoquímica relativa de derivados biohidroxilados da progesterona através da química computacional. Como o professor falou, esse é um trabalho em parceria entre o doutorando Samuel e o professor André, da USP, e quem executou isso foi a minha aluna Cássia, de mestrado, juntamente comigo. Ok? Bom, então, geralmente eu vou fazer uma introdução aqui, tá? Bem simples, não vou entrar em muitos detalhes matemáticos aqui não. Eu lembro que quando eu estava na minha pós-graduação, a gente via uma separação muito grande entre a parte experimental e a parte teórica. Então eu via colegas trabalhando totalmente na parte experimental e colegas trabalhando totalmente na parte teórica. Tá errado? Não, não está errado. São áreas diferentes, ok? Não está errado, só que quando você pode associar a parte experimental com a parte teórica, geralmente você consegue obter conclusões bastante, um pouco mais completas, geralmente, e resolução de algumas dúvidas que você geralmente não poderia ter somente na parte experimental. Claro que nós estamos falando aqui que deixar muito claro que a ciência em si, né, o desenvolvimento humano, ela é experimental, né? Mas hoje as ferramentas teóricas elas são extremamente importantes, principalmente aliadas à parte de bancada. Bom, como a gente vai falar de simulação aqui, ah, eu fiz uma introdução bem simples assim, porque eu sei que talvez, eu não sei se alguém daí já trabalhou com modelagem, né? Mas aqui a gente tem algumas escalas quando a gente fala de simulação de átomos, subpartículas, átomos, moléculas, macromoléculas e objetos macroscópicos. Então, né, aqui o número de átomos no eixo X e aqui, né, o tamanho do comprimento da escala. Nós, aqui dentro, pelo menos dentro da minha área, né, ela é dividida aqui depois eu vou mostrar um pouco mais em detalhes para você, em química quântica na parte de atomística e molecular, e depois nós vamos aqui para mecânica molecular e dinâmica molecular. Então, dentro dessa parte aqui, eu estou trabalhando na menor escala que existe dentro da química, onde a gente estuda comportamento de átomos. Quando eu falo átomos, é monoatômico mesmo, e as pequenas moléculas diatômicas e moléculas um pouco maiores aí com algumas dezenas de átomos. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho em parceria com o Samuel e o professor André, essas moléculas que a gente estudaram, que são esses esteroides, já são moléculas consideradas relativamente grandes para o nosso poder computacional aqui, porque tem muitos átomos. O problema não é a quantidade de átomos, mas sim a quantidade de elétrons que esses átomos têm. Então, isso é um desafio, né, para o nosso poder computacional aqui. Quando você vai aumentando a escala de tamanho das moléculas e macromoléculas, a gente já não consegue fazer cálculos utilizando mecânica quântica. Nós conseguimos apenas utilizando mecânica clássica. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente vai aumentando ainda mais a escala, a gente tem que usar uma metodologia chamada coarse graining, que você junta alguns aglomerados de átomos e trabalha ele como se fosse uma única partícula, porque o sistema ele é muito grande. E claro, depois entra toda a parte da engenharia aqui, que já é uma simulação de processos mais macroscópicos. Dentro da modelagem molecular, nós podemos dividir ela em duas grandes classes: a mecânica clássica e a mecânica quântica.
A mecânica clássica hoje ela é dedicada no estudo e simulação de sistemas multimoleculares e macromoleculares. Por exemplo, enzimas, membranas, vírus. A mecânica quântica ainda hoje ela é utilizada para simulação de small molecules, que nós chamamos. Uh, ela dá dados muito interessantes sobre propriedades eletrônicas, estruturais e espectroscópicas. Tem como juntar essas duas mecânicas aqui que nós chamamos de QMMM, né, que é Quantum Mechanics Molecular Mechanics. É uma metodologia que serve bastante para quem trabalha com enzimas ou proteínas, o pessoal principalmente da área da bioquímica, onde nós juntamos essas duas metodologias. Então, a parte mais externa aqui do nosso sistema, nós trabalhamos com mecânica clássica, né, a mecânica newtoniana, que exige um pouco menos, e no centro ali, onde acontece a reação química, nós utilizamos mecânica quântica, que a gente quer obter dados mais completos e dados mais precisos. Bom, uma grande aplicação da simulação na área de mecânica quântica é a determinação estrutural. Que a determinação estrutural, né, todos nós, químicos orgânicos, nós sabemos que ela implica em diversas áreas, desde ali das pequenas moléculas para fármacos, né, nas ciências farmacêuticas, química medicinal, na parte bioquímica, analítica e até em grandes áreas como a ecologia e a biologia química. Eu gosto de dar um exemplo muito clássico de erro em determinação estrutural. Claro que naquela época não existia ressonância magnética, né? Mas essa foi a primeira estrutura proposta para a molécula do colesterol. Tá? Lá na década de 30 ali, foi proposta essa estrutura. Claro que depois ela foi revisada e com o advento das técnicas de determinação estrutural, principalmente a ressonância magnética e a difração de raio-x, nós hoje conhecemos que essa é a verdadeira estrutura do colesterol. Existem diversos trabalhos modernos hoje, né, diversos trabalhos atuais que usam, aqui eu só coloquei alguns, que usam ferramentas computacionais, principalmente baseadas em ressonância magnética nuclear, para determinação ou até mesmo, né, revisão de estruturas de moléculas orgânicas. Quem trabalha com produtos naturais e química orgânica em geral, sabe que em muitas estruturas químicas, muitas vezes elas são propostas de forma equivocada, não por erro conceitual dos autores, mas por muitas vezes até indefinição dos dados experimentais, né? E eles são propostos de forma errada. E muitas vezes, quando existe um indício que está proposto de forma errada, tem diversas formas a gente tentar corrigir essa estrutura, tanto por ferramentas experimentais também, por exemplo, síntese total, você consegue corrigir uma estrutura fazendo novamente a síntese total dela e comparando os dados espectroscópicos, ou por ferramentas computacionais. Esses próximos dados aqui eu tenho que atualizar um pouco, né, mas aqui foi o uso da química computacional e outros tipos de ferramentas para revisão, né, e determinação e revisão de estruturas de moléculas orgânicas. Nós podemos ver aqui, nos dados aqui laranja e amarelo, que existe um crescente, né, interesse em estudos da aplicação tanto de teoria funcional de densidade, que hoje é a principal teoria utilizada por nós para determinação estrutural, e também outros métodos computacionais para determinação de estrutura orgânica. Esses dados eu vou ter que atualizar, eu peguei nessa referência aqui, é só para fazer uma atualização na Web of Science.
Bom, a teoria funcional de densidade, que hoje ela é a principal teoria utilizada nisso, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas qual é o problema? Vocês sabem que uma molécula, né, tirando um átomo, né, tirando o átomo de hidrogênio, que tem apenas um único elétron, ele tem uma resolução exata dentro, né, da resolução da equação de Schrödinger. Só que quando você tem um sistema multieletrônico, nós temos uma perspectiva de muitos corpos, né, uma perspectiva de interação, tanto elétron com o núcleo daquele determinado íon ou molécula, quanto a interação elétron-elétron. E quando a gente aumenta a quantidade de elétrons em um determinado átomo, essa interação de muitos corpos, ela se torna cada vez mais complexa e muito custosa do ponto de vista computacional de simulação. Então, veio a perspectiva da teoria funcional de densidade, onde ela engloba toda essa parte de elétrons como se fosse uma densidade eletrônica e não em muitos corpos separados. Então, simplificou um pouco essa questão de complexidade de quantidade de elétrons. Bom, dentro da parte de determinação estrutural, claro que isso daqui é ensinado lá nas bases de química orgânica, quando a gente está ensinando química orgânica. Quando nós temos uma molécula que tem mais de um centro quiral, nós podemos ter enantiômeros e diastereoisômeros. E a gente tenta utilizar essa diferenciação na parte quando a gente vai trabalhar com estereoquímica relativa em ressonância magnética nuclear. Aqui eu dei exemplos extremamente simples, onde nós temos, supondo que nós temos moléculas com dois centros quirais, então nós podemos 2 elevado a n é igual a 4, né, o n valendo 2. Então nós temos 4 conjuntos de moléculas possíveis. Nós sabemos que dentre esses conjuntos de moléculas, 2 são pares de enantiômeros e dentre essas 4 moléculas nós temos teoricamente 4 pares de diastereoisômeros. Quando a gente utiliza essa diferenciação diastereoisomérica na parte de RMN, porque os enantiômeros, se a gente for fazer ressonância magnética nuclear clássica, eles não são diferentes, a princípio eles não apresentam diferença no espectro de ressonância, mas diastereoisômeros eles apresentam diferentes espectros de ressonância geralmente, tanto para hidrogênio quanto para carbono. Então a gente tenta utilizar essa diferença de espectros de diastereoisômeros dentro da química computacional para facilitar a determinação estrutural. Bom, mas como utilizar a química computacional? Eu gosto bastante desses trabalhos aqui do professor Ariel Sarot, da Argentina. Ele e o Jim Tantilo, dos Estados Unidos, eles são os principais nomes hoje dentro da RMN computacional. Existem diversos tipos de métodos estatísticos e às vezes até depois eu vou falar por inteligência artificial e machine learning também, para auxiliar na determinação estrutural de moléculas. O primeiro método classicamente com sucesso foi o CP3, onde você tem 2 dados experimentais e 2 ou mais candidatos de estruturas. Ele diferencia quem é quem, qual é qual, né? Depois o professor Goodman desenvolveu o método DP4, onde nós temos um dado experimental e 2 ou mais estruturas. Qual é a estrutura correta? O nosso estudo baseou em um modelo um pouco diferente desse modelo DP4 que eu vou falar para vocês. E depois aqui nós temos o método ANN-PRA, que ele pergunta se essa estrutura ela é correta ou não. Em 2015, 2016, o professor Sarot ele expandiu o método DP4, chamando de DP4+, onde ele
englobou alguns dados escalados e não escalados de ressonância magnética nuclear. E quando ele fez isso, ele observou que algumas moléculas que o método anterior de DP4 ainda poderia dar erro, esse método, quando ele engloba dados escalados e não escalados de ressonância, corrigia esse erro. Bom, o que são esses dados escalados e não escalados? Por exemplo, na ressonância magnética nuclear experimental, geralmente dentro da química orgânica, qual que é o padrão que a gente geralmente utiliza? É o TMS, né, o tetrametilsilano. Esse é um padrão muito bom para dados experimentais. Só que quando nós utilizamos em dados computacionais, ele não é muito bom, porque o silício ele é um átomo relativamente pesado do ponto de vista nuclear, e quando nós temos átomos de carbono e hidrogênio perto de átomos maiores, o que acontece? Nós chamamos efeitos quânticos relativísticos, onde os elétrons que estão perto mais perto do núcleo desses átomos pesados, eles se movimentam com uma velocidade muito maior, chegando muito, muito próximo da velocidade da luz. E aí nós começamos a ter influências relativísticas, né, da relatividade geral em cima desses elétrons. Então, para isso, nós utilizamos algumas outras moléculas como padrão interno no ressonância, nos cálculos computacionais. Nós não abandonamos o TMS. Além do TMS, nós utilizamos diversas outras moléculas que tentam corrigir esses dados, esses erros que o átomo de silício ele pode induzir. E quando nós fazemos isso, nós obtemos o quê? Uma regressão linear de dados de todas essas moléculas a mais como padrão interno, e nós geramos uma equação da reta, e essa equação da reta ela é utilizada para melhorar os nossos dados de cálculos teóricos. Então, por exemplo, aqui, né, nesse site aqui do professor Tantilo, da Universidade de Davis, na Califórnia, ele coloca aqui, por exemplo, se você utilizar esse determinado nível de teoria, você pode utilizar esses fatores de escala aqui, que você melhora bastante a performance dos seus resultados. Voltando a falar no método DP4+, então ele já foi testado diversas vezes. Quando a gente compara o DP4 tradicional com o DP4+, por exemplo, aqui você tem uma mistura de diastereoisômeros. Quando a gente compara o DP4+, com dados de difração de raio-x, né, cristalografia de raio-x, nós vemos que o DP4+, ele corrige esses problemas aqui de determinação estrutural. E também, quando a gente associa os dados escalados e não escalados dentro do DP4+, essa performance ela é significativamente aumentada, tanto para dados escalados e não escalados, quanto para dados de hidrogênio, carbono, e ainda melhor quando a gente coloca todos os dados, tanto o hidrogênio e carbono em uma única vez. E, claro, não tem nem como eu dar todos os exemplos aqui, mas nesses artigos aqui, eles mostram alguns produtos naturais que o método DP4+, ele já foi utilizado e já foi validado. Então a gente pode ver produtos naturais com desde 2 centros estereogênicos até produtos naturais com diversos centros estereogênicos, e ele já foi utilizado de forma bem interessante.
Um trabalho, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que nós fizemos aqui, existe um trabalho no ano de 2016, também do professor Sarotti, onde ele trabalhou com moléculas, claro, moléculas diferentes, mas com um problema relativamente semelhante. Nós tínhamos par de diastereoisômeros, e aí eles utilizaram métodos computacionais. Bom, então tudo isso começou com a publicação do trabalho, dos trabalhos de doutorado do doutorando Samuel, na orientação do professor André, onde ele obteve esteroides hidroxilados nas posições 7 e posições 15, utilizando fungos de origem marinha na biooxidação da progesterona. Então, quando a gente fala de biotransformação de esteroides, nós podemos ter algumas opções aqui, como reações de redução de carbonila. Nós podemos ter redução de insaturações. Aqui eu quero fazer um adendo, não somente reduções de insaturações, mas funcionalização de insaturações também, pode ser por oxidação. Alfa-funcionalização de cetonas e, consequentemente, a ativação CH ou a bioativação CH, que geralmente são reações, claro, reações de oxidação. Então, esse trabalho, o Samuel, no trabalho experimental dele, todo mundo já conhece o trabalho, então vou passar muito rápido. Ele pegou a molécula da progesterona, tratou por biotransformação nessas condições com esse fungo, e ele obteve dois produtos hidroxilados, um na posição 15, uma hidroxila na posição 15 e outro com duas hidroxilas na posição 7 e na posição 15. Então ele pegou a progesterona, utilizou o fungo, ele obteve produtos hidroxilados, e a determinação estrutural desses produtos hidroxilados, claro que se utiliza métodos espectroscópicos para determinação estrutural, mas muitas vezes algum outro dado a gente não consegue determinar totalmente por métodos espectroscópicos. E aí a gente tentou utilizar a química computacional. Bom, o procedimento completo. Eu falei para vocês que eu utilizo a mecânica quântica para fazer esses tipos de simulação, mas eu também preciso da mecânica molecular, porque a mecânica molecular ele nos dá principalmente questões de análise conformacional e seleção de conformeros. Vocês sabem, dentro da química orgânica, que a parte de conformeros ela é extremamente importante na função e também na determinação estrutural dessas moléculas. E aí depois que nós fazemos essa parte de mecânica molecular, e aí de fato a gente vai para a mecânica quântica, onde nós fazemos otimização de geometria, análise energética, cálculos de constantes de blindagem magnética, que são os cálculos de RMN, e constantes de acoplamento. Então a gente parte por análise de Boltzmann, porcentagem de contribuição de conformeros, cálculo dos conformeros representativos, deslocamentos químicos de acordo com a contribuição desses conformeros. Trabalhamos com dados escalados, algumas análises estatísticas simples como MAE e RMSE, e a análise estatística mais completa, o DP4+. Parece um processo simples, mas todos esses processos nós partimos de um preparo, nós utilizamos um arquivo de input, que é o arquivo de entrada, nós fazemos toda a parte de processamento, que é a parte que demora mais, depois nós obtemos o output, que são os arquivos de saída, e vamos analisar os resultados. Então, no caso, nós analisamos os dois produtos que o Samuel ele obteve. Então, no caso, o problema da monohidroxilada. Ele obteve uma hidroxilação na posição 15. Então, entrou uma hidroxila na posição 15.
Como já existia centros quirais na molécula e esses centros quirais eles não foram mexidos, né? Eles não foram modificados, então, a princípio, nós temos uma mistura de diastereoisômeros, onde essa hidroxila ela pode estar para cima do plano, na posição beta, ou para trás do plano, na posição alfa. Claro que o Samuel ele fez toda a determinação estrutural, mas a gente tentou fazer essa confirmação, né, essa adição de dados computacionais dentro dos dados experimentais dele. Então a pergunta é, de fato, né, qual era? Era alfa ou era beta? Então, nós partimos do princípio não, né? Essas moléculas, elas são diastereoisômeros. E nós sabemos que os diastereoisômeros, eles têm propriedades químicas e físicas diferentes. Então, nós utilizamos isso como vantagem na parte de ressonância magnética nuclear. Claro que quando a molécula ela tem os seus espectros de RMN já conhecidos na literatura, a gente pode fazer uma simples comparação e chegar num resultado. Mas muitas vezes nem todos os espectros eles estão disponíveis, então a gente vai para a química computacional. Então, quais foram os passos de modo um pouco mais completo que nós fizemos para essas duas moléculas? Então começa por uma busca conformacional, gerando diversos conformers em solventes, né, porque os dados de ressonância são feitos em solventes. Nós fazemos um agrupamento por cluster, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais, otimização geométrica e dados termodinâmicos, uma análise da população de Boltzmann, de que é a contribuição desses conformers, fazemos a modelagem de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono, análise de dados e a parte do DP4+. Esse agrupamento por cluster é algo relativamente recente, porque quando a gente faz uma busca conformacional, dependendo da janela de energia que nós utilizamos, essa busca conformacional ela gera desde 2 conformeros até centenas de conformeros. Se a gente for pegar dezenas ou centenas de conformeros e for otimizar todos eles, nós podemos multiplicar o tempo gasto aí por 10, 20 vezes. Então esse agrupamento por cluster, o que ele faz? Ele faz uma análise de conformeros relativamente semelhantes, ele agrupa esses conformeros relativamente semelhantes em um grupo de cluster e nós pegamos apenas um único indivíduo, né, uma única molécula representativa desse grupo de cluster e nós trabalhamos com ela. Então, por exemplo, no caso das moléculas, essas moléculas do Samuel aqui, dependendo da janela energética, nós obtivemos, sei lá, 50, 60 conformeros para cada molécula. Se a gente fosse fazer os cálculos de tudo isso, a gente ia demorar muito, muito mais e ia ser computacionalmente inviável. Então nós abaixamos por agrupamento por cluster de 60 conformeros para 5 ou 6 conformeros significativos. E aí facilita a nossa análise. Então, no caso dos resultados aqui, né? No caso para a molécula na projeção ali, né, beta-hidroxiprogesterona, nós obtivemos aqui 7 conformeros dentro desse agrupamento por clusters. Quando a gente obtém esses 7 conformeros, nós obtemos por mecânica newtoniana, né, mecânica clássica. Nós fazemos todas as simulações por mecânica quântica para obter os dados termodinâmicos. E aí quando a gente joga na análise de população de Boltzmann a 300 Kelvin ou 298 Kelvin, dependendo do método que você está utilizando, nós podemos perceber que apenas alguns conformeros eles contribuem de forma significativa para a conformação da molécula. Existem trabalhos na literatura que mostram que contribuições abaixo de 5%
elas não são significativas para dados de ressonância magnética nuclear. Mas acima disso, a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, o conformer 1 ele tem uma contribuição de 12,12%, mas o conformer 4 ele tem uma contribuição de 44%. Né? Então, ele é um conformer mais estável da molécula. Claro que todos os conformeros acima de 5% a gente levou em consideração. No caso da molécula com a estereoquímica, né, a projeção ali alfa, né, para trás do plano, no caso ela gerou 6 conformeros depois do agrupamento por cluster, e desses 6 conformeros, apenas 3 eles apresentam uma contribuição significativa para a análise conformacional. Então, voltando ao slide aqui, nós pegamos todos esses 5 conformeros significativos da beta e os 3 conformeros significativos da alfa, e nós destrinchamos, né, nós fazemos todos os cálculos de ressonância magnética nuclear, tanto de hidrogênio quanto carbono. Claro que aqui não é um intuito de mostrar como que a gente tabela esses dados, né, a gente analisa esses dados, mas, por exemplo, isso daqui é só para um tipo de projeção, no caso, a projeção beta. Então, a gente acaba gerando muitos dados e a análise desses dados, ela ainda é manual, né? Então, a gente tem que ficar tabelando isso, confirmando e tudo. Quando a gente tem todos esses dados já descritos, nós colocamos na análise de DP4, e essa análise de DP4, a gente está trabalhando no caso da monohidroxilada, a gente está trabalhando com 2 isômeros. Quando a gente analisa isso, e a gente analisa o DP4+ de todos os dados, o DP4 ele dá a probabilidade de ser aquele isômero que a gente de ser um determinado isômero. No caso, para a molécula monohidroxilada, né, o isômero 2, que era a projeção beta, os dados estatísticos por DP4, ele mostrou que tem 100% de probabilidade de ser esse isômero. Então, quando nós chegamos à conclusão, no caso, para a molécula monohidroxilada, que o isômero a cis-hidroxila ela está na projeção beta, o que que coincide, né, com os dados experimentais obtidos pelo Samuel. Claro que quando a gente agora vai falar do problema um pouco mais complexo da molécula de hidroxilada, o problema ele é um pouco mais complexo, porque nós temos uma hidroxilação em 2 centros. Considerando que os outros centros estereoquímicos eles não foram mexidos, então nós temos 4 possibilidades de moléculas aí. Então, as posições beta tanto em 7 quanto na posição 15, as posições alfa tanto na 7 quanto na 15, e depois alternando alfa-beta, beta-alfa. Então a gente precisa analisar todos esses isômeros, toda a parte conformacional, toda a parte de RMN e toda a parte estatística de todos eles. Então, se a gente pegar o primeiro, o beta-beta, nós obtivemos 6 conformeros no total. Desses 6 conformeros, 3 foram significativos e pegamos eles para os cálculos. No 7-alfa, 15-beta, nós obtivemos 8 conformeros. Desses 8, apenas um foi significativo do ponto de vista da análise populacional de Boltzmann. No 7-beta, 15-alfa, nós obtivemos também 8 conformeros, no caso 2 foram significativos, então partimos com eles. E no caso do 7-alfa, 15-beta, nós obtivemos 5 conformeros e esses 2 foram significativos. Claro que aqui não é o intuito de mostrar os dados tabelados. Quando a gente pega agora,
faz o experimento, né, estatístico de DP4, então agora nós temos 4 isômeros e não somente 2. Eu mostrei quem são esses 4. Beta-beta, alfa-beta, beta-alfa, alfa-alfa. Quando a gente faz essa análise estatística do método DP4, o método DP4 nos mostra que o isômero número 1, beta-beta, ele tem 99,80% de probabilidade de ser o isômero dos dados experimentais. Porque no dado DP4, nós colocamos os dados experimentais e todos os dados teóricos que nós obtivemos. Claro que aqui a gente tem uma diferenciação entre carbonos sp3 e sp2 que não vem ao caso aqui agora, tá? 99,80% é um resultado excelente. Nós poderíamos ficar em dúvida se o resultado fosse abaixo de 70%. E aí a gente pode realmente começar a ficar com um pouco de dúvida ainda. Então, nós chegamos à conclusão pelos métodos computacionais que a molécula é a 7-beta-hidroxi, 15-beta-hidroxi progesterona, ok? E por algo bom, né, algo muito bom, é que também coincidiu com os dados propostos, né, experimentalmente no trabalho anteriormente publicado. Então, nós chegamos à conclusão que a molécula monohidroxilada ela tem a projeção beta na posição 15 da hidroxila e na dihidroxilada a posição 7 e a posição 15 são beta também com os dados da hidroxila. Com esses dados em mente e já repassei, né, esses resultados para o professor André e para o Samuel, eu iniciei a escrita do nosso artigo aqui da determinação da estereoquímica relativa por química computacional de esteroides hidroxilados, né, da progesterona obtida, né, por biooxidação. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, estou aberto a dúvidas aí, tá bom? Até mais.